Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O céu estava cinza-plúmbeo, como se ele próprio quisesse lamentar a perda. Uma chuva fina caía, tamborilando suavemente nos chapéus e ombros dos convidados reunidos em volta do caixão. A filha do falecido, vestida com um vestido preto simples mas elegante, segurava um lenço encharcado de lágrimas. Reinava o silêncio, quebrado apenas pelo farfalhar das roupas e pelo murmúrio discreto das condolências. De repente, um ruído estranho quebrou a ordem fúnebre. Um grito rouco, quase um grunhido: "Pare!" Todos os olhares se voltaram para a nascente. Ali à beira do caminho principal, um homem esfarrapado, com o rosto marcado pela pobreza e pelo tempo, avançava com passos hesitantes, mas determinados. Seus olhos estavam estranhamente fixos, penetrantes, e quando ele ergueu a mão trêmula em direção à garota, um arrepio percorreu a assembleia. A respiração de todos ficou irregular. "O assassino está atrás de você." Ele gaguejou, a voz embargada pela emoção e pelo frio. Um murmúrio percorreu a multidão, primeiro incrédulo, depois horrorizado. A jovem congelou com o coração disparado. Seus olhos vasculharam o que havia atrás dela, mas tudo parecia normal, e no entanto, o instinto primitivo do medo a dominou. O morador de rua continuou em frente, com os olhos fixos em um ponto invisível para todos os outros. O vento, como que para acentuar a tragédia, espalhou algumas folhas secas sobre o caixão. O mundo ao redor pareceu congelar. A verdade, ou que ainda restava descobrir, logo seria revelada, e nada jamais seria como antes. A filha do falecido permaneceu paralisada sem conseguir respirar. Seus olhos percorriam a multidão, buscando um sinal, uma pista, mas tudo parecia normal. Mesmo assim, a premonição não a abandonava. O sussurro do morador de rua ainda ecoava em seus ouvidos. "O assassino está atrás de você?" Os convidados, inicialmente chocados, começaram a murmurar entre si. Alguns estremeceram. Outros balançaram a cabeça em descrença. "Ele deve estar louco", sussurrou uma mulher, apertando a mão da vizinha. Mas o homem maltrapilho não parecia estar agindo por insanidade. Seus olhos, brilhantes e determinados, estavam fixos em algo que ninguém mais conseguia ver. Um arrepio percorreu a espinha da jovem. Ela deu um passo para trás, tropeçando levemente na grama molhada. Então sentiu uma respiração atrás de si, um sussurro quase imperceptível, como se alguém tivesse acabado de passar. Seu coração disparou. Ela se virou rapidamente, mas não havia ninguém ali. O padre, tentando retomar o controle, deu um passo à frente. "Está tudo bem, meus filhos. Vamos continuar a cerimônia." Mas sua voz soava distante, perdida na crescente tensão. A jovem, ainda em choque, sabia que não podia ignorar o aviso. Ela precisava descobrir a verdade, antes que fosse tarde demais. Ao se virar para ir até o caixão, ela sentiu um olhar penetrante sobre si. Uma figura, na outra extremidade do gramado, a observava da sombra de uma árvore. Uma figura que ela não reconheceu, mas cuja aura gélida fez entender que o mendigo não havia se enganado. O assassino estava lá, e ele sabia que ela sabia. O vento havia diminuído, mas o frio penetrava até os ossos da garota. Cada passo que dava em direção ao carro parecia pesado, como se a própria gravidade tentasse impedi-la. Ela precisava entender. Quem poderia querer matar seu pai? E por quê? Ela voltou sorrateiramente para a árvore onde vislumbrara a figura. Mas não havia nada lá. Apenas a sombra se dissipando no crepúsculo. A multidão começava a se dispersar, e ela aproveitou a oportunidade para escapar, sob o pretexto de tomar um pouco de ar fresco. Seus dedos tremiam enquanto ela pegava o celular para ligar para uma velha amiga de confiança, uma jornalista. Ela precisava de algumas informações. Mas antes que pudesse discar o número, uma mensagem apareceu na tela. "Não confie em ninguém. O perigo está mais perto do que você imagina." Ela sentiu um nó na garganta. Como alguém poderia saber que ela acabará de sair da cerimônia? Olhou em volta. Ninguém. Nada. Apenas o ruído distante da cidade e as luzes bruxuleantes dos postes de iluminação. Foi então que, no caminho de volta, ela notou um detalhe estranho. Uma pegada recente na grama encharcada, exatamente onde tinha visto a figura. Não era uma pegada qualquer. A sola do sapato tinha um padrão intrincado, quase como um símbolo. Ela sabia que tinha sua primeira pista. E lá no fundo, ela entendia que essa pista não a levaria a um simples estranho, mas a alguém que conhecia sua família perfeitamente. Seu coração estava acelerado. A caçada havia começado. E desta vez ela não deixaria ninguém apanhar. A noite já havia caído há muito tempo. A jovem caminhava pelas ruas desertas com o celular apertado contra o peito.
Cada som parecia amplificar seu medo. O barulho de um caminhão à distância, o miado de um gato, o farfalhar de uma sacola plástica ao vento. Mas ela não podia recuar. Alguém estava atrás dela, e ela precisava saber quem era. Ela finalmente chegou ao pequeno apartamento da amiga jornalista. Mal a porta se fechará quando ela lhe contou tudo. O morador de rua, o aviso, a figura, a mensagem misteriosa. A amiga franziu a testa com um olhar preocupado. Não pode ser coincidência, ela murmurou. Se alguém sabe sua localização antes mesmo de você sair, significa que essa pessoa tem olhos em todos os lugares. Eles decidiram retornar ao local da cerimônia, discretamente, para procurar mais pistas. A grama molhada estava agora fria e dura sob seus pés, e a sombra da árvore parecia ainda mais ameaçadora sob a luz dos postes de iluminação. Foi então que eles viram um pequeno caderno deixado no chão, meio escondido pelas folhas. A menina o pegou com cuidado. Dentro havia anotações, datas, nomes, e várias vezes seu próprio nome aparecia, seguido de palavras que ela não queria ler. Ela sabe demais, muito perto do segredo. Um arrepio percorreu seu corpo. Alguém a estava espionando desde o início. E quanto mais lia, mais claro o enigma se tornava. O assassino não era um estranho. Era alguém do seu círculo social, alguém que tinha acesso a cada momento da sua vida. Um ruído repentino a fez sobressaltar. Uma figura emergiu da sombra da árvore. Alta, imponente e imóvel. Seus olhos brilhavam na penumbra. A jovem sentiu a respiração falhar. Então, você encontrou meu pequeno diário, disse uma voz gélida, ao mesmo tempo familiar e aterradora. Instintivamente, ela recuou. Seu coração estava acelerado. Aquilo não era apenas um aviso, era um confronto. E pela primeira vez, ela entendeu que o jogo tinha acabado de começar. A figura não se moveu, mas seu olhar ardia como fogo. A garota sentiu as pernas fraquejarem. Ela apertou o caderno contra o peito, como se quisesse se proteger. Quem é você? Ela murmurou com a voz trêmula. Uma risada fria respondeu, ecoando na noite silenciosa. Então finalmente a figura avançou. Sob a luz de um poste, seu rosto foi revelado. E o choque foi tão violento que ela cambaleou para trás, quase caindo. Era alguém que ela conhecia desde sempre, alguém em quem confiava. Seu tio, o homem que ela considerava um pilar da família, estava ali parado, com o olhar duro e sem remorso. Você estava procurando encrenca, não é? Ele disse em voz baixa, quase um sussurro. Você sacou tudo muito rápido. Mas eu sabia que você acabaria entendendo. A jovem sentiu uma mistura de medo e traição a invadir. Todo esse tempo, ele a estivera observando. Cada movimento, cada palavra. Cada passo em direção à verdade fora minuciosamente examinado. Por quê? Por que meu pai? Ela perguntou com a voz embargada. Seu tio sorriu, um sorriso frio e cruel. Ele estava prestes a descobrir algo que teria destruído nossa família. Ele precisava ser impedido. E você? Você ficou curioso demais. A raiva cresceu dentro dela, mas ela sabia que precisava manter a calma. Seus olhos percorreram o ambiente. O apartamento do amigo ficava perto, mas por enquanto, ela estava sozinha com ele nas sombras gélidas da noite. Então o homem sem teto reapareceu, surgindo como uma sombra atrás deles, segurando um objeto metálico brilhante. O tio deu um passo para trás, surpreso. A jovem sentiu um lampejo de esperança. Você achou que conseguiria fazer tudo sozinho, o homem sem teto murmurou, mas algumas verdades não podem permanecer ocultas. O vento soprava com mais força, levando embora as folhas secas e o silêncio pesado. Naquela noite gélida, uma batalha de vontade e coragem acabava de começar, e para a jovem não haveria volta atrás. O vento uivava entre as árvores, como se acompanhasse o turbilhão de emoções. A jovem ainda segurava o caderno firmemente contra o corpo, enquanto o sem-teto se posicionava entre ela e o tio, pronto para agir se necessário. Acabou. Ela murmurou com uma voz trêmula, mas resoluta. Acabou tudo. Seu tio zombou, mas havia um lampejo de preocupação em seus olhos. Ele sabia que o jogo havia mudado. A verdade não podia mais ser ignorada. Cada ameaça, cada manipulação, cada ato cruel havia se voltado contra ele. De repente, sirenes soaram ao longe. O jornalista amigo da jovem já havia alertado a polícia, e o tio se viu encurralado. A tensão explodiu. Ele tentou fugir, mas o morador de rua, com um movimento preciso e surpreendentemente rápido, o imobilizou até a chegada da polícia. A polícia a prendeu, enquanto a jovem desabou, exausta, mas aliviada. Suas lágrimas se misturaram à garoa que ainda caía, mas desta vez não eram apenas lágrimas de dor, eram também lágrimas de libertação. O caderno, prova irrefutável de todos os planos do tio, foi entregue à polícia.
Os segredos há muito enterrados nas sombras da família estavam finalmente prestes a ser revelados. O sem-teto, que havia sido seu aviso e proteção, curvou-se levemente antes de desaparecer na noite. Como um fantasma, ele cumpriu seu papel e sumiu imediatamente, deixando para trás um sentimento de gratidão e mistério. A jovem observou o céu clarear e a primeira estrela brilhar acima dela. Ela sabia que a vida nunca mais seria a mesma, mas essa provação lhe dera algo precioso, a coragem de encarar a verdade, por mais dolorosa que fosse. E em seu coração uma promessa silenciosa: eu nunca mais ficarei nas sombras, nunca mais.